Olá, tudo bem com vocês? Para quem me acompanha já há muito tempo, já sabe que antes de eu vir aqui para o Japão, eu trabalhava com táxi no Brasil, né? Por que eu trabalhava com táxi? Porque meu pai tinha aquele problema do câncer e o táxi era um serviço que me dava uma liberdade, assim, mais de horário, sabe? E eu tinha condições de poder estar levando meu pai no médico a qualquer horário que eu quisesse, né? Então, por esse motivo que eu trabalhava aí como motorista de táxi no Brasil. Ó, como não tá claro ainda, já passa das 6:30 da tarde. Eu não trouxe relógio, então não sei que horas são, mas está aqui no cantinho da tela, eu sempre coloco aí a data e a hora do vídeo. Aí dá para vocês terem uma noção. Acho que lá pelas 7 horas já começa a escurecer um pouco. Como eu estava dizendo, no Brasil eu trabalhava com táxi, né? Eu achei que seria mais viável para mim poder estar podendo tomar conta do meu pai ali, né? Cuidando dele, levando ele para o médico. Esse serviço ele me dava uma liberdade de horário, sabe? Então quando eu precisava levar ele no médico, eu voltava para casa, pegava e levava ele para o médico, e nesse dia eu trabalhava até um pouco mais tarde e tudo bem, tirava lá o meu dinheiro. Mesmo porque eu tinha que rodar todo dia, né? Quem me acompanha sabe que eu pagava lá uma diária, então eu teria que fazer aquele valor, pelo menos, para mim não ficar no prejuízo. Quer dizer, se eu fizesse só o valor da diária, eu estaria no prejuízo, porque eu estou tirando ainda o dinheiro da manutenção do carro, né? O combustível. Então a gente tinha que fazer um valorzinho a mais para a gente poder estar ganhando alguma coisa. E com isso aí eu tive aí a intenção de comprar o alvará para não ficar pagando essa diária. Aí eu pensei, eu vou pro Japão, faço esse dinheiro, volto, pego o alvará. Aí o que eu ganhar seria meu, eu não precisaria estar pagando ninguém, né? Essa foi a minha intenção quando eu vim aqui pro Japão há 15 anos atrás. Mas como tudo na vida, a gente vai vivendo e cada dia que passa é uma experiência nova e as coisas vão mudando, né? Então muita coisa mudou, nós acabamos ficando por aqui mesmo, decidimos por não voltar, né? Aí depois todo mundo sabe que veio a Aninha, veio a Yuna. Isso também fez com que as coisas mudassem. Quando a Aninha nasceu, aí já começou a mudar um pouco já o pensamento, né? A ideia de voltar para o Brasil e trabalhar como táxi acabou ficando um pouquinho mais distante por conta aí da violência. Nessa época aí que a Aninha nasceu, estava aumentando demais as notícias aí de taxistas que estavam sendo sequestrados e acabavam perdendo a vida, né? Então isso aí acabava deixando a gente com um pouco de receio e fez com que eu mudasse um pouco o meu modo de pensar. Isso aí fez a gente tentar ficar por aqui, né? E passou um tempo, a Hanumi engravidou da Yuna, e nesse período, né, eu tinha acabado de mudar de emprego para essa fábrica que eu estou até hoje, atualmente. Então eu estava recém-contratado, eu não lembro exatamente se eram 3 meses ou 6 meses, era mais ou menos isso. E aí eu vi uma conversa aí de que era possível adquirir casa aqui, né? E até eu questionei na época essa questão aí de ter muito pouco tempo de trabalho, né? Não ter nem um ano, seriam 3 ou 6 meses, algo assim. E a pessoa me falou que isso não importava, né? Que era só fazer mandar para análise, né? Do banco lá, para ver se eles iriam aceitar ou não, né? Aceitando, que tudo bem, que o financiamento da casa sairia e que não teria problema nenhum essa questão do tempo de casa. Aí eu não acreditei muito nisso, mas resolvi entrar em contato com
algumas imobiliárias aí, ver casas, né? Então a gente correu atrás de algumas no início. A gente acabou não encontrando muito bem o que a gente queria. E eu já comentei aqui que eu cheguei a desistir de comprar a casa no início, né? Passado algumas semanas, deu um clique na cabeça aí, não sei o que aconteceu, que eu resolvi entrar na internet e acabei encontrando aí alguns anúncios que me interessou. E isso eu conto no outro vídeo, né? Já faz algum tempo que eu postei. Tá explicando direitinho aqui como que foi essa aquisição da casa, né? Para quem quiser, é só procurar aí que vai ter esse vídeo. Mas enfim, acabei mudando de ideia mais uma vez e nós compramos a casa. Aí vão se passando os dias, né? Vai se passando o tempo e aí a gente vai vendo como que são as coisas, né? Então, a princípio, né? Eu vim com essa ideia de, vou comprar um alvará para mim ficar livre dessa despesa, para mim ter uma renda um pouco melhor no Brasil, né? Aí depois eu acabei mudando de ideia, fiquei por aqui, as meninas nasceram e aí qual que foi o meu pensamento na época da aquisição da casa? Eu vou comprar uma casa porque se eu vier a faltar, eu vou deixar aí para Harumi aí pelo menos um teto para ela morar com as crianças. Esse era o meu pensamento naquela época, né? E hoje eu, sei lá, vendo tudo o que aconteceu nesse tempo aí, eu vejo que esse tipo de pensamento é errado, né? Na hora de você adquirir um imóvel, você não pode pensar dessa forma, que isso não é uma verdade. Eu tô dando aqui a minha opinião, tá? Eu sei que muita gente aí vai contestar isso, vai pensar, tem o seu modo de pensar, né? Tem a sua opinião, mas essa é o meu modo de pensar hoje, depois de ter adquirido e ver como que é, né? Na verdade, as despesas que uma casa pode trazer, né? Então, na época que antes de comprar casa, a gente tinha uma despesa muito menor no apartamento, né? Você não tinha dor de cabeça com nada, com manutenção. Essa manutenção era tudo por conta do proprietário. Você não precisava se preocupar, não precisava pensar em gastar um dinheiro fora do aluguel, né? Tá certo que eu procurei uma prestação no valor do aluguel, eu pagava 45 e na casa eu pago 47, né? Então, essa opinião que eu vou trazer aqui é com relação a pessoas que pagam um valor muito mais alto que isso, né? Então, eu vou trazer meu ponto de vista que eu acho que não vale muito a pena, o porquê, né? Então, um dos motivos aí, o principal motivo é a manutenção. A manutenção aqui no Japão, né, é muito cara, você pode perguntar para qualquer um. Você vai precisar fazer a manutenção de detetização, né, pintura, telhado, um monte de coisa que vai aparecendo no decorrer do tempo. Quem tem uma casa aí que é totalmente elétrica, Orudenka, que a turma fala aqui, também tem as suas despesas, né? Com o tempo vai ter que trocar o equipamento que é o aquecedor, sabe? Esse tipo de coisa aí vai gerando mais despesa. Eles vão te oferecer um outro aparelho com outro financiamento, a não ser que você tenha o dinheiro para pagar à vista, né? Então, mas eu estou falando de um modo geral, assim, que a maior parte do pessoal vai fazer, que é o financiamento. Eu vejo que uma boa parte aí se utiliza dessa possibilidade de financiar. Então você vai fazer tipo uma cobertura para o carro na garagem. É caro aqui no Japão. O pessoal faz o que? Financia. Vai colocar energia solar, financia. Então isso aí tudo, na hora que você vai fazer, você não está pensando lá na frente, né? Na hora que você terminar o financiamento da energia solar, acabou a garantia da placa. E o que um próprio instalador e um técnico falou para mim é que quando eu chegar no final desse financiamento, né, que eu vou ter que trocar essas placas, colocar uma nova, porque ela já perdeu o poder dela de
de conter a energia solar, né? Então ele falou que o interessante seria trocar, né? Então a gente vai ter uma nova despesa e um novo financiamento. Ou seja, ele até fez um comparativo com o celular. Ele perguntou: você não tem celular? Você não paga lá o contrato? Você não tem que ir pagando a manutenção, né? A conta? Ele falou: vai ser a mesma coisa aí. Então é como se você tivesse no aluguel pro resto da vida. Não vai mudar muito, né? Você tem uma casa e tem um aluguel. Lá na frente, no finalzinho, quando você terminar de pagar suas prestações, pode ser que alivie alguma coisa. Mas aí vem as manutenções, né? Dependendo aí do que você fez, se você cumpriu direitinho as manutenções, você vai ter uma vida mais longa da casa. Se você não fez, como muita gente eu estou vendo que não está fazendo, você vai ter problemas lá na frente. E as despesas são grandes. Essas despesas vão gerar novos financiamentos. Valores menores? Pode ser. Não sei, né? Mas enfim, você nunca vai ter se livrar disso, né? Então, se você tiver num aluguel barato, 45 mil como eu estava pagando, a sua condição aí de guardar dinheiro é muito maior do que você tá aí comprando uma casa, pagando uma prestação alta. Eu vejo gente pagando prestações altas. O imposto de uma casa, dependendo da metragem, é caro, é mais de 100 mil por ano. Quer dizer, se você está no aluguel, você tem o quê? Esse valor do imposto guardado, vai guardando, né, poupando, aplicando em alguma coisa. O dinheiro da manutenção, da detetização, tudo isso aí você não vai ter esse gasto estando no aluguel. Eu quero dizer com isso que não vale a pena? Não estou falando que não vale a pena. Estou dando minha opinião no sentido de que tem que ser muito bem pensado antes de você comprar. Qual o seu objetivo? Juntar dinheiro ou viver bem, né? Então, dependendo do seu objetivo, você vai ter a sua resposta aí do que vale a pena ou não. E olhando mais para frente também, eu vejo que muita gente está chegando aí na idade de aposentar e está indo embora para o Brasil, né? Pega esse valor da aposentadoria, vai para o Brasil, né? Remete para o Brasil, recebe lá uma parte lá da aposentadoria do Brasil, mais a do Japão, aí tem um valorzinho lá que, sei lá, depende do valor da aposentadoria da pessoa lá no Brasil, vai dar para ter uma vida tranquila, né? Vamos dizer assim. O pessoal fala que muda para o interior e tem um custo de vida mais baixo e que dá para levar a vida se você tiver imóvel lá. Então, o que eu andei pensando, do que comprar um imóvel aqui no Japão, né? É melhor comprar imóvel no Brasil, né? Se futuramente você se aposentar aqui, dependendo da época que você veio aqui para o Japão, né? Tirando essa nova geração que está desde que nasceu ou pequenininho aqui no Japão, que vai começar a vida trabalhando aqui na juventude, é diferente. Tira esse pessoal aí dessa lista. Eu estou falando dos decassegues que vieram para cá já com uma certa idade, então não tem um valor de recolhimento total da aposentadoria, então vai receber um valor que não paga nem compra de supermercado, né? E vai viver do que depois? Se não tiver um outro tipo de renda, sabe? Por isso que eu vejo muita gente que está aí optando por voltar para o Brasil quando chega nessa época aí de aposentado. O que eu vejo é que essas pessoas que estão voltando, a maioria delas já tem um imóvel aí. Então a vantagem, não vai pagar o aluguel, né? Vai receber a aposentadoria para tirar o seu sustento. Muita gente está indo para o interior e faz lá sua hortinha, né? Não vai trabalhar, então vai ter o que fazer aí, passar o tempo, né? E ao mesmo tempo tá colhendo alguma coisa para sua subsistência. É isso que eu tô vendo acontecer, né? Essa geração aí mais antiga tá fazendo isso aí. Então,
por esses motivos, né, que eu acho que seria mais interessante não investir num imóvel aqui, e sim no Brasil, com essa intenção de estar voltando, porque muita gente aí está levando a vida aqui e quando chegar nessa idade de aposentar, não vai ter uma renda, o negócio vai ficar complicado, né? Essa é a minha opinião. Aí deve estar todo mundo pensando, então você está arrependido de comprar casa? Não, eu acho que a gente não pode ficar pensando em arrependimento, porque isso vai acabar te corroendo por dentro. Você tem que ver, sempre pensar o que você ganhou com tudo isso aí que você fez na vida, né? Trabalhei com táxi, para mim foi bom porque eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai. Se não fosse isso, quem que iria levar ele para o médico, para as consultas, né? Então eu tive essa oportunidade, eu tive meu horário, né, que eu mesmo fazia, eu não tinha nenhum chefe, nada, e isso me possibilitou fazer, tomar esses cuidados com meu pai. Então eu não me arrependo de ter trabalhado como taxista aí no Brasil. Vim para o Japão, comprei a casa. Me arrependo disso? Não. Né? Eu sei que hoje, se eu for pensar, olhando para trás, não foi uma boa escolha. Eu, sinceramente falando, se eu tivesse continuado no apartamento, financeiramente estava muito melhor do que hoje. Mas por que eu não me arrependo? Porque a Aninha e a Yuna estão numa escola aí que se eu tivesse lá no apartamento, talvez não estaria nessa. Poderia estar numa melhor, não sei. Mas elas tiveram, até agora pelo menos, uma vida boa, teve amiguinhos bons, a escola foi boa, né? Graças a Deus, alguns casos de bullying que teve, que foram solucionados rápido, então isso aí foi muito bom. Não teve prejuízo nenhum à saúde mental, né? E elas têm amigos que hoje elas consideram amigas de verdade mesmo, né? Que elas gostam mesmo. Então elas se dão bem, sempre gostou de ir para a escola, nunca teve um dia que falou, eu não quero ir. Né? A não ser nessa época que estava sofrendo bullying ali, mas que foi tudo solucionado. Foram bullying assim, não foram graves, foram coisas mais leves, né? Então isso tudo ajudou demais. E a gente ter morado na casa, a vantagem foi da liberdade das crianças, de estar pulando, de estar fazendo barulho, que no apartamento elas não iam ter essa condição, sabe? O apartamento aqui no Japão é como se fosse você estivesse morando numa casa de papel, você escuta tudo do lado, de cima, de baixo, sabe? Então tem esse lado aí que eu acho que valeu muito a pena, né? Então, para você ter esse tipo de coisa, você precisa pagar alguma coisa, você tem despesa para isso, né? Então essa despesa a mais que eu tive é justamente essa liberdade, né? Essa tranquilidade e que as meninas puderam ter, né? Puderam ter a vida de criança delas, fazendo o que uma criança faz. Então eu não me arrependo de ter comprado a casa, não me arrependo de ter gastado esse dinheiro a mais, né? A gente tem que pagar imposto, tem despesa da casa maior, né? Como eu já citei, na parte das contas fixas, que são as contas de luz, água, gás, né? Tudo isso aí eu acho que teve um motivo legal aproveitado, né? Bem aproveitado por todo esse tempo que a gente morou aí nessa casa. Pode vender para mudar? Pode, mas aí ainda elas estão nesse processo aí de estudo, né? A Aninha ainda tem mais 2 anos do Chogaku, a Yuna ainda tem mais 2 anos do Shogaku e depois mais 3 do Chogaku. Então é um tempo que eu acho que tem que ficar aí, porque elas já estão acostumadas com essas amizades.
né? E eu não quero tirar isso delas. Por conta disso aí, eu acho que eu não me arrependo de nada, mas se você olhar para trás e fizer as contas na ponta do lápis, é bem claro, né? É nítido que hoje eu teria muito mais dinheiro aí poupado aí, aplicado, né? E estaria numa situação financeira muito melhor. Mais uma vez, deixando bem claro, não quero dizer com isso que você deva ou não deva comprar. Cada um sabe o que tem que fazer. Você tem que pegar, colocar tudo isso, né, no papel e ver qual que é o seu objetivo. Aí as coisas vão ficando bem mais claras, sabe? E não fazer assim por impulso, sem pensar lá na frente, né? Às vezes a gente tem um pensamento muito imediatista e acaba aí tomando algumas decisões enganadas, né? Não quero dizer erradas. Você toma uma decisão enganada porque você tem uma imagem de uma coisa, você tem um pensamento diferente. Hoje eu sei que casa não fica para os filhos. Muita gente vai te vender essa ideia porque precisa vender o imóvel para você. Mas a maioria dos casos que eu vejo hoje, a maioria, não estou falando todos, né? É lógico que tem exceção. Mas a maioria dos casos que eu vejo hoje, que os filhos estudaram, que se formaram, não ficam onde estão a casa dos pais. Eles vão para outras cidades, principalmente para grandes centros, é onde tem mais emprego, onde tem emprego melhor. Isso aí não acontece só aqui, né? Acontece no Brasil, em qualquer lugar. A pessoa que estuda, ela quer o quê? Ela quer melhorar na vida. Então ela não vai ficar no interiorzão aqui, que geralmente a gente que veio como Decassegue, a gente está sempre no interiorzão aqui do Japão, sabe? Então essa ideia aí, vai ficar para o meu filho, não sei. Pode ser que não seja a sua realidade. Pode até ser, mas é bom estar ciente disso, que isso pode não ser uma verdade. Quando eu comprei a casa, 2 japoneses me falaram, né? Que casa aqui no Japão não vale nada depois de alguns anos. Ele até teve um até falou assim: se você quiser vender lá na frente, depois que você terminar de pagar, você vai vender essa casa por 2, 3 milhões. É lógico que não dá para saber se é isso. É um modo de falar, né? Quando você está conversando com a pessoa, você fala um valor que talvez seja da época, né? Que represente a realidade da época e que futuramente não seja, mas é algo que deve ser normal aqui no Japão, né? Então o outro japonês também falou: casa aqui no Japão é para você pagar, viver, você está pagando para poder viver e morar, usufruir. Eles não vê a aquisição de uma casa como investimento de forma nenhuma. Sempre falam que não vai ter valor nenhum quando você quiser revender, mesmo porque a casa tem uma vida útil, né? E ninguém quer pagar muito caro por uma casa que não vai durar muito tempo mais, sabe? Então tem muita coisa assim que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Que todo mundo compra casa. Eu não estou querendo dizer que no Brasil a casa também ela vai ser com certeza um investimento bom, mas na maioria das vezes sim, existe a valorização. Aí muita gente vai falar: mas isso não é valorização, é só correção do dinheiro. Que seja, você tem uma correção. Aqui no Japão não, você não tem nem essa correção. O que você pagou, você praticamente vai perder, né? E é isso, pessoal. A gente tem que estar pensando no futuro, como que vai ser mais ou menos, para ter uma noção do que a gente está fazendo, se é realmente aquilo que vai servir para o futuro ou não. Às vezes a gente pensa de uma forma e não é, justamente porque a cultura é diferente, então os valores também são diferentes, entendeu? Deixe seu comentário aí, diga aí o que você pensa. Isso aqui, mais uma vez, eu vou deixar frisado aqui, porque em vários vídeos tem muita gente aí que começa, nem assiste o vídeo até o final e tá, né, já criticando, julgando. Eu tô dando a minha opinião aqui, o meu modo de ver, de pensar.
o que pode não ser o seu, né? Eu respeito a sua posição, o seu pensamento. Eu só estou trazendo aqui porque isso pode ajudar alguém que está pensando em fazer alguma coisa e parar para pensar que realmente lá na frente as coisas talvez não sejam como a gente pensa que é, né? Uma coisa que eu aprendi aqui, a gente precisa começar a pensar como japonês, né? Como é a cultura aqui do Japão, né? E a gente tem que deixar um pouco a questão do Brasil. A gente faz muitas coisas pensando como é o Brasil. Tem muita gente que vem aqui e fala, financiamento aqui é barato, no Brasil é caro pra caramba, aqui é barato, então aqui dá pra comprar. Mas é dívida. E não importa se é juros alto ou baixo, mas é dívida, né? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!